Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 12ª rodada, chegou ao final nesta quinta-feira, dia 27 de junho de 2024. Na parte de cima tivemos algumas mudanças, mas o líder não mudou. Apesar da derrota, o líder continua o mesmo. E na parte de baixo da tabela, também tivemos algumas mudanças, mas o Lanterninha continua o mesmo. Então, o líder e o Lanterna continuam o mesmo. Os dois perderam, mas não mudou a classificação. Obviamente, o Lanterninha perdendo, é óbvio que não ia mexer, né? Lógico que não ia mexer. Agora, o líder perdendo poderia sim mexer, mas o líder deu sorte e acabou não perdendo a liderança apesar da derrota. Mas tivemos movimentações pela tabela. Então, o canal Resenha com Magalhães vem aqui fazer aquele resumo do que aconteceu na 12ª rodada do Brasileirão, aqui com os resultados, a classificação, os destaques e as decepções. E falar rapidamente aqui quais vão ser os jogos do final de semana, beleza? Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que é mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos aqui logo para os resultados que aconteceram e depois a gente vai para a classificação. Lembrando que a gente fala sempre aqui as decepções do resultado e depois a decepção da classificação. Eu acho que a decepção da classificação e do resultado vai acabar ficando muito parecido, tá? Então vamos lá. Então, hoje, em vez de falar decepção do jogo, decepção da classificação, eu vou falar em decepção no geral. Decepção da rodada, beleza? Então vamos lá para o resultado. Bom, Botafogo 2, Bragantino 1. Tem o vídeo falando sobre esse jogo, Botafogo muito desfalcado, não por causa de convocação, mas por causa de contusões, cartão amarelo, essa situação toda. Venceu o Bragantino por 2-1. Cara, foi um jogo muito parelho. Quem não viu, acompanha aqui os meus comentários. Cara, resultado dentro de uma normalidade. Mas esse é o tipo de jogo que, se o Bragantino tivesse empatado, não seria injusto, tá? Esse jogo, Botafogo 2, Bragantino 1, resultado do Botafogo legal, tá? Mas o Bragantino, principalmente no segundo tempo, o Bragantino jogou mais do que o Botafogo e mereceu empate. Mas o resultado é quem coloca a bola dentro da rede do adversário. E o Botafogo foi mais feliz com 2 golaços do Eduardo. Então, não tem como você falar num jogo desse, foi injusto. Não, foi justa a vitória do Botafogo, mas o Bragantino poderia ter empatado. E se fosse empate também não seria injusto. Cruzeiro 2, Atlético Paranaense 0. Placar justo. Placar justo pelo que foi o jogo. O time do Atlético Paranaense é ruim? Não. Mas está vivendo um momento complicado. O Cuca parece que abandonou o barco. Torcedor do Atlético Paranaense xingando aí o Cuca. O presidente também xingou o Cuca. É estranho. A saída do Cuca é uma coisa estranha. Sim. Tem que depois, com mais calma, entender melhor a situação. Mas o Atlético Paranaense, sim, vive um momento de turbulência. E o Cruzeiro não, vive um momento bom e um momento de expectativa melhor ainda, né?
Está contratando jogadores de qualidade, tem o Cássio para estrear, dentre outros jogadores, 3 ou mais 4 jogadores aí, tá procurando outros jogadores para reforçar o elenco, e para quem sabe no segundo turno o Cruzeiro brigar, sim, quem sabe, pelo título. Hoje eu não coloco o Cruzeiro brigando pelo título, mas após a janela, quem sabe, pode estar brigando sim pelo título. Mas vitória justa do Cruzeiro em cima do Atlético Paranaense, que vive um momento de turbulência. Juventude 2, Flamengo 1. O líder perdeu. E vitória justa do Juventude. Vitória justa do Juventude. O goleiro do Juventude fez grandes defesas, mas o goleiro do Flamengo também fez grandes defesas. Da mesma proporção que o Flamengo poderia ter empatado esse jogo, o Juventude poderia ter ampliado o placar. O Flamengo não fez uma boa partida e aí eu tenho aqui o vídeo falando sobre o jogo, e aí eu acho, na minha opinião, tá? E aí não é desculpa, tá? Uma coisa que eu vou falar. Primeiro, nitidamente o time do Flamengo pregou no segundo tempo. O Juventude engoliu o Flamengo, o Juventude foi inteligente para perceber que o Flamengo estava cansado e colocou pressão, e por isso foi bem melhor. Flamengo cansado, sem 8 jogadores. O Flamengo não tinha os 5 da seleção, não tinha o lado esquerdo, não tinha Cebolinha, não tinha o Bruno Henrique. Laterais, só um de cada lado, não tinha reserva. E aí eu acho que o Tite errou, tá? Eu acho que esse jogo era um jogo para botar garotos. O Tite tinha garotos da base que já jogaram no profissional no banco de reservas. Ele poderia ter usado esses garotos. Então, é só a minha opinião. Acho que o Tite, primeiro, demorou demais a mudar. O time muito cansado. Ele demorou demais a mudar. E aí, quando ele muda, ele coloca o time todo para trás. Mas não deu nem tempo. Só foi ele mudar, ele tomou gol. Mas eu acho que ele poderia ter colocado os garotos. Que os garotos iam correr, cara. Ia dar ali um respiro, um fôlego maior, porque os garotos querem mostrar serviço. Então, na minha opinião, dessa vez eu acho que o Tite vacilou, tá? Mas placar justo, Juventude 2, Flamengo 1. Atlético Goianiense 1, Grêmio 1. Cara, o Grêmio vive um momento ruim, é o penúltimo colocado, e o Atlético Goianiense ali na briga contra o rebaixamento. É um time bem estruturado, mas está brigando contra o rebaixamento. Mas o peso é maior para o Grêmio, né? O peso, óbvio que é maior para o Grêmio, mas a gente sabe de toda a situação do Rio Grande do Sul. Porém, o Internacional passou pela mesma coisa e está lá em cima. O Juventude passou pela mesma coisa e está no meio da tabela. Ou seja, a gente entende a situação, mas os outros dois times estão conseguindo se recuperar. O Grêmio está ficando. Então, o problema do Grêmio não é só a tragédia do Rio Grande do Sul. Tem outras situações. E o Grêmio, depois de vir numa sequência de derrota, consegue pelo menos um ponto, né? Não muda muita coisa na tabela, mas consegue pelo menos um ponto. E o Atlético Goianiense, eu não sei se o Atlético Goianiense, sinceramente, fez certo em mandar o Jair Ventura embora. Tá? Não sei se fez certo. Tomara que não se arrependa. Tá? E empata ali, né, de 1-1 com o Grêmio em casa. Para os dois, o resultado ruim. O empate foi ruim para os dois, porque é o final da rodada. Os dois estão na zona de rebaixamento. Corinthians 1, Cuiabá também 1. Corinthians vive um momento... Cara, não tem nem muito o que explicar. Porque o Corinthians tem um problema que só vive nas páginas policiais. Problema aí com patrocinador, com laranja. Agora a torcida invade a sede do Corinthians, da polícia. Irmão, futebol mesmo o Corinthians não tem. O Corinthians tem que botar a mão no céu que conseguiu um ponto contra o Cuiabá. Para ver a que ponto chegou. O Corinthians tem que colocar a mão no céu e conseguir um pontinho em casa contra o Cuiabá. A situação do Corinthians é bem complicada. O Cuiabá consegue um ponto fora de casa. Mas o Cuiabá, hoje, o Cuiabá é melhor do que o Corinthians, mesmo jogando fora. Então, cara, eu não sei como é que foi o jogo. Não sei se o Cuiabá
tá lamentando. Eu não sei nem o gol do Corinthians. Quanto foi? Ó, o gol do Corinthians foi no final do segundo tempo. No final do segundo tempo. Então, cara, complicado, né? Complicada a situação do Corinthians, e o Corinthians não tem jeito. O Corinthians, junto com outros aí, hoje é candidato ao rebaixamento. Hoje é candidato ao rebaixamento. Hoje, o Atlético Goianiense é candidato ao rebaixamento, o Grêmio é candidato ao rebaixamento, o Corinthians é candidato ao rebaixamento. Então, placar de 1-1, não vejo nada anormal. Bahia 2, Vasco 1. Cara, placar normal, o triunfo do Bahia diante do Vasco. Bahia e Vasco estão em situações completamente opostas, né? O Bahia numa outra situação, no outro patamar, né? Como o Bruno Henrique fala. O Vasco, um dos candidatos a ser rebaixado, mas o Vasco mostrou uma certa evolução, tá? O Vasco mostrou uma certa evolução, e aí quando eu estou falando de evolução tática, tá? Teve uma situação nesse jogo do Bahia, que a gente comentou aqui. Acho que o Vasco foi prejudicado. Acho que o Bahia ia triunfar de qualquer maneira, mas o Vasco foi prejudicado. Para mim, o árbitro ajudou não, porque aí fica a impressão que dá é que favoreceu o Bahia. Não acho que o árbitro favoreceu o Bahia. Acho que o árbitro prejudicou o Vasco. Agora, favoreceu o Bahia outros 500. Eu acho que a palavra favorecer coloca junto, né, o time com o árbitro. Então eu não vou usar a palavra favorecer. Eu vou usar a palavra prejudicou o Vasco. E aí eu tiro o Bahia dessa situação, o clube, os jogadores, tiro dessa situação. Mas eu acho que, para mim, prejudicou. Porque o Vasco fez um jogo bem competitivo. Mas o placar, triunfo do Bahia, na minha opinião, dentro de uma normalidade. Internacional 1, Atlético Mineiro 2. Cara, grande resultado do Atlético Mineiro fora de casa. Óbvio, o Internacional não está jogando nas suas dependências. O jogo foi no Heriberto Rios. Heriberto Rios, deixa eu dar uma olhada aqui. Heriberto Rios, majestoso, em Criciúma, Santa Catarina, no estádio do Criciúma, né? Que foi esse jogo, Internacional e Atlético Mineiro. E aí você pega aqui os números bem parelhos, o Atlético Mineiro sai na frente, gol no segundo tempo, o Atlético Mineiro sai na frente, o Alan Patrick empata, e aos 97 minutos nos acréscimos, o Atlético Mineiro consegue fazer o 2-1. Cara, grande resultado pro Galo, que vinha em queda, né? Também perdeu jogadores, igual o Internacional perdeu 3 jogadores, né, para a Copa América. O Atlético Mineiro também perdeu 3 jogadores. Eu não sei se o Internacional e o Atlético Mineiro estão entre os clubes que queriam que o campeonato parasse. Eu acho que estão. Eu acho que Internacional e Atlético Mineiro estão entre os 9 clubes, 9, 10 clubes que queriam que o campeonato parasse na Copa América. Até eu vou dar uma olhada aqui, deixa eu ver aqui rapidamente se tem aqui. Não. Eu acho que eu apaguei, cara. Eu queria ver aqui as imagens. Queria ver, pá, coisa e tal. Eu acho que eu apaguei, cara. Que eu tinha pego os times, eu tinha colocado aqui os times que ficaram a favor da paralisação. Eu acabei apagando aqui esse troço. Uma pena, acabei apagando aqui. Mas eu acho que o Internacional e o Atlético Mineiro queriam que o campeonato paralisasse. O Atlético Mineiro eu tenho certeza, o Internacional eu tenho as minhas dúvidas. Então, os dois times desfalcados, o Atlético Mineiro, grande resultado. Fortaleza 3, Palmeiras 0. Rapaz, resultadaço do Fortaleza. Esse resultado do Fortaleza, principalmente porque o jogo estava valendo muito, estava valendo a liderança para o Palmeiras, porque o Flamengo tinha perdido, o Palmeiras ganhasse ia ser líder. Então, um resultado espetacular. O Palmeiras poupou alguns jogadores no primeiro tempo, tem alguns desfalques, mas todo mundo tá com desfalque. Então, o resultado do Fortaleza foi grandioso. Esse resultado do Fortaleza briga
para ser um dos destaques. E você olhando o jogo, o resultado não foi injusto. O resultado não foi justo. O resultado foi justo a vitória do Fortaleza em cima do Palmeiras, que perdeu a oportunidade de se tornar líder, né? O Fluminense 0, Vitória 1, foi nessa quinta-feira. Quem não viu o jogo, tem um vídeo aqui eu falando sobre esse jogo. Placar justo. O Vitória foi melhor. O Vitória tem tática, técnica, disciplina, preparação física e mental. O Fluminense não tem nada disso que eu falei que o Vitória tem. Vitória justa. Vitória justa. Hoje o Fluminense é o último lugar por convicção. O Fluminense é o último colocado por convicção. O Fluminense hoje não é favorito contra ninguém. Nem fora e nem em casa. Para resumir. E o Vitória, um time bem competitivo, vai brigar na parte de baixo da tabela, mas vai vender caro, caso seja rebaixado. Mas o time do Vitória hoje está fora da zona de rebaixamento. E o Fluminense é o último colocado. O Fluminense, junto com o Corinthians, junto com o Vasco da Gama, junto com o Grêmio, estão brigando para não cair. O Fluminense, então, é o candidatíssimo hoje ao rebaixamento. É o último colocado. E São Paulo 2, Criciúma 1, São Paulo que veio de uma goleada para o Vasco da Gama, né? São Paulo que veio dando uma caída, tinha que dar uma resposta. Faz o gol mais rápido aí do Campeonato Brasileiro, DD 2024, consegue abrir um 2-0, segundo tempo consegue segurar, toma um gol do Criciúma ali, mas consegue o resultado e consegue dar um alívio numa panela de pressão que estava começando a pegar pressão. Na verdade, o São Paulo tem uma panela de pressão, mas estava aberta. E aí colocaram a tampa. E o fogo aceso. E aí, quando ganha, eu tiro a tampa de novo para não começar a apitar, né? A válvula ali, né? Não começar a apitar. Então, o São Paulo venceu e também, para mim, um placar normal, vitória do São Paulo em casa perante o Criciúma. Então, para mim, o destaque aqui, você pode colocar a vitória do Juventude, apesar de muitos desfalques do Flamengo, mas a vitória do Juventude em cima do Flamengo é um destaque. A vitória do Fortaleza em cima do Palmeiras por 3-0 é o destaque. E a vitória do Vitória em cima do Fluminense, que é o pior time do campeonato, também é um destaque. Mas desses três aí, para mim, o maior destaque é a vitória do Fortaleza 3-0 em cima do Palmeiras. Então, para mim, o maior destaque é a vitória do Fortaleza 3-0 em cima do Palmeiras. E a decepção, obviamente, é o Fluminense perder em casa pro Vitória. Então, vamos lá agora para classificação. Vamos aqui para a classificação. Após a 12ª rodada, lembrando que tem times com 11 jogos, time com 10 jogos, ou seja, não está todo mundo com 12, mas a classificação agora é essa. Apesar da derrota, o Flamengo continua na liderança com 24 pontos. O segundo colocado agora é o Bahia. Bahia assumiu a segunda colocação, né, que era do Palmeiras, também com 24 pontos. A diferença é o saldo de gols para o Flamengo. O Flamengo tem um saldo de gols melhor. O terceiro colocado é o Botafogo com 23. O quarto colocado é o Palmeiras também com 23. A diferença do Botafogo para o Palmeiras é o saldo de gols. Quinto colocado é o Cruzeiro. O Cruzeiro entrou no G6. Está ali com 20 pontos e um jogo a menos. O Atlético Paranaense vem caindo e termina na 6ª colocação. O Atlético Paranaense com 19 pontos. O Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos só ganhou 1, para lembrar. Está explicado porque caiu na tabela. O São Paulo é o 7º com 18 pontos. O 8º é o Bragantino também com 18. O 9º é o Internacional com 17 e 2 jogos a menos. O Atlético Mineiro é o 10º com 17, o 11º é o Fortaleza com 17, Atlético Mineiro e Fortaleza com 11 jogos, o Juventude é o 12º com 16 e também com um jogo a menos. O Criciúma é o 13º com 12, com 2 jogos a menos. O Cuiabá é o 14º com 12, o Vitória é o 15º com 12, o 16º colocado é o Vasco com 10. Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento. E na zona de rebaixamento,
o Atlético Goianiense com 10 pontos, na 17ª colocação, o 18º é o Corinthians com 9, o 19º é o Grêmio com 7 e o último colocado é o Fluminense com 6. Bom, você pegando o recorte dos últimos 5 jogos, a decepção da classificação, obviamente, é o tricolor carioca. E o destaque da classificação, levando-se em consideração aí os últimos 5 jogos, vamos pegar aqui. Os últimos 5 jogos, o Palmeiras ganhou 4 e perdeu 1. O Cruzeiro ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Mas eu coloco como destaque o Cruzeiro. Da classificação, coloco o Cruzeiro como destaque, que está na 5ª colocação com um jogo a menos. Com 23 pontos, o Cruzeiro estaria ali junto com Palmeiras e Botafogo, e aí ficaria no saldo de gols. No saldo de gols, obviamente que vai perder, continuaria ali na 5ª colocação, mas abriria para o 6º colocado. Então, para mim, o destaque é o Cruzeiro da classificação e a decepção, o Fluminense. Então, o Fluminense é decepção da rodada de jogo e decepção da classificação. E para terminar, vamos aqui olhar rapidamente os jogos da próxima rodada, rodada de número 13, que teremos jogos sábado, domingo e segunda-feira. Teremos Clássico Carioca, Vasco e Botafogo no sábado, teremos Cuiabá e Bragantino também no sábado, 2 jogos no sábado. No domingo, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, Grêmio e Fluminense, São Paulo e Bahia, Fortaleza e Juventude, Criciúma Internacional, Vitória Atlético Paranaense, Flamengo e Cruzeiro, e na segunda-feira o Clássico Paulista, Palmeiras e Corinthians. Ou seja, teremos 2 clássicos nessa rodada, um aqui no Rio e o outro em São Paulo. Mas a gente vai falar sobre a próxima rodada na sexta-feira, quando a gente falar sobre os nossos palpites da rodada. Então, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!